Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 2, Economia Escravista da Agricultura Tropical, séculos 16 e 17. Capítulo 9, Fluxo de Renda e Crescimento. O capítulo 9 tem 15 parágrafos. E hoje eu vou ler o parágrafo número 12. Tá? Hoje eu vou ler o parágrafo número 2. É tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. É tudo isso aqui, o parágrafo 12, tá? Lembrando que no parágrafo 11, o Celso Furtado, ele relembra a primeira pergunta que começa o capítulo, né? Que ele mesmo faz uma pergunta, ele indaga algumas questões e ele mesmo vai responder, tá? Então, ele perguntou lá no início do capítulo que possibilidades de expansão e evolução estrutural apresentava o sistema econômico escravista, tá? E ele vai responder com o excesso, né, com a oferta externa de força de trabalho elástica, tá? Excesso da força de mão de obra escrava elástica. Eu já expliquei o que é a oferta elástica no último vídeo que eu apareci, né? Sobre elasticidade, né? A quantidade ofertada que eu possuo, que eu produzo, né? Então, o produtor, o empresário da época, podia aumentar a sua produção de açúcar por excesso de mão de obra escrava. Como era escravo, não tinha muito custo. O custo era muito pequeno. Era só trocar um escravo por outro, tá? Então, eles podiam expandir a produção de açúcar dentro do Brasil, tá? E poder vender lá fora do Brasil, a preço que eles quisessem, os empresários da época, tá? Por excesso de mão de obra escrava. Então, ele respondeu economicamente com a elasticidade, referente à oferta elástica. Tá? Ele diz aqui no parágrafo 11. O que diz aqui? É evidente que, se o mercado externo absorvesse quantidades crescentes de açúcar no nível adequado de preços, o sistema poderia crescer, sempre que a oferta externa de forças de trabalho fosse elástica. Oferta elástica, tá? Até ocupar todas as terras disponíveis da mão de obra escrava. Então, continuando a leitura, no parágrafo 12, do Celso Portal. Não vai ter legenda, tá? Só para garantir, é só leitura mesmo. Porque o pior eu já expliquei, eu falei minha boca, né? Porque no livro Princípios de Economia dos professores Passos e Logami, ele dá todo o passo a passo da elasticidade na demanda, né? A quantidade demandada, a elasticidade. E na oferta elástica, né? Ele só dá as fórmulas, porque está tudo explicado na demanda. É o mesmo raciocínio. A fórmula é a mesma, a conta é a mesma, tanto para a quantidade demandada quanto para a quantidade ofertada referente à elasticidade. Continuando a leitura. Dada a relativa abundância destas últimas, é de admitir que as possibilidades de expansão fossem ilimitadas por esse lado. Também já vimos que, com os preços que prevaleceram na segunda metade do século XVI e na primeira do seguinte, a rentabilidade era suficientemente elevada para permitir que a indústria autofinanciasse uma expansão ainda mais rápida do que a efetivamente ocorrida. Tudo indica, portanto, que o aumento da capacidade produtiva foi regulado com vistas a evitar um colapso nos preços, ao mesmo tempo que se realizava um esforço persistente para tornar o produto conhecido e ampliar a área de consumo do mesmo. Como quer que seja, o crescimento foi considerável, particularmente se o observamos do ponto de vista da colônia, e persistiu durante todo um século.
Contudo, esse crescimento se realizava sem que houvesse modificações sensíveis na estrutura do sistema econômico. Os retrocessos ocasionais tampouco acarretavam qualquer modificação estrutural. Mesmo que a unidade produtiva chegasse a paralisar-se, o empresário não incorria em grandes perdas, uma vez que os gastos de manutenção dependiam principalmente da própria utilização da força de trabalho escravo. Por outro lado, grande parte dos gastos de consumo do empresário estava assegurada pela utilização dessa força de trabalho. Desta maneira, o crescimento da empresa escravista tendia a ser puramente em extensão, isto é, sem quaisquer modificações estruturais. As paralisações ou retrocessos nesse crescimento não tendiam a criar tensões As paralisações ou retrocessos nesse crescimento não tendiam a criar tensões capazes de modificar-lhe a estrutura. Crescimento significava, nesse caso, ocupação de novas terras e aumento de importações. Decadência vinha a ser redução dos gastos em bens importados e na reposição da força de trabalho, também importada, com diminuição progressiva, mas lenta, no ativo da empresa, que assim minguava sem se transformar estruturalmente. Tá? Então, hoje eu li o parágrafo número 12, referente ao capítulo 9, Fluxo de renda e crescimento, da parte 2, Economia escravista de agricultura tropical, séculos 16 e 17. Número 12. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto para ler o parágrafo número 13. Tá? Parágrafo número 13. 13. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dá para ver bem aqui, né? Então tá, meu povo e minha povo, se não vem nenhum imprevisto, eu volto amanhã com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Então era só isso. Tchauzinho.